À medida que os anos passam, a percepção humana sobre os relacionamentos interpessoais sofre mudanças significativas. Se na juventude as pessoas são movidas pela paixão e pela necessidade de se sentirem úteis, mais tarde, os laços familiares e a criação dos filhos vêm para o primeiro plano, preenchendo anos de vida a dois com alegrias e desafios. No entanto, por volta dos 60, e às vezes até 70 anos, um silêncio profundo, por vezes ensurdecedor, instala-se na vida. A casa está vazia, os filhos já cresceram e vivem suas próprias vidas, e alguns já não têm marido nem esposa ao lado. E então, sentado à noite com uma xícara de chá, a pessoa mergulha involuntariamente em reflexões, e um pensamento lhe ocorre: será que ainda não é tarde? Talvez valha a pena tentar. É um desejo humano profundamente enraizado, estar perto de alguém, evitar o peso opressor da solidão, ouvir uma voz familiar, abraçar antes de dormir, compartilhar pensamentos íntimos, não acordar em silêncio absoluto. No entanto, há algo de que raramente se fala em voz alta. Relacionamentos que começam após os 60 anos não são apenas romance. São uma responsabilidade colossal, um desafio sério. E, francamente, às vezes se tornam um dos erros mais graves que se pode cometer nesta idade. A razão não é que o amor seja ruim, mas sim que, ao entrar em novos relacionamentos não por uma plenitude de harmonia interior, mas por medo da solidão, a pessoa corre o risco de perder o que há de mais valioso: sua paz, sua liberdade, sua dignidade. Nesta idade, as pessoas já não têm tempo para experimentos. Elas já viveram demais para se permitirem repetir os mesmos erros. Já conhecem o preço da traição, sabem como é doloroso ser usado. Por isso, agora, à beira de um novo capítulo da vida, é tão importante parar e refletir profundamente: isso é realmente necessário para mim? É crucial ter um diálogo honesto e implacável consigo mesmo, de coração aberto, para não ter que se arrepender amargamente depois. Por que não pensei? Por que não me ouvi? Muitas vezes, após os 60 ou 70 anos, as pessoas iniciam novos relacionamentos movidas por uma dor profunda, uma angústia opressora ou desejo de se sentirem úteis novamente. Parece-lhes que um novo amor reacenderá a luz interior da alma. Mas a verdade é que, se há um vazio por dentro, outra pessoa não o preencherá. Pode distrair, pode até aquecer por um tempo. No entanto, depois vem a percepção de que a pessoa entregou sua vida nas mãos de outrem, e não é certo que será agradecida por isso. Às vezes, uma mulher, após passar metade da vida cuidando do marido e dos filhos, fica sozinha. E de repente ela sente: agora, finalmente, posso viver para mim mesma. É nesse momento que aparece alguém que começa a dizer palavras carinhosas, trazer flores, fazer elogios, e ela pensa: aqui está a felicidade, aqui está a chance que a vida me deu. Mas depois descobre que essa pessoa não veio para amar, mas para se estabelecer, que não precisa dela, mas de sua aposentadoria, seu apartamento, sua paciência, sua comida quente. E ela se vê novamente no papel de anfitriã prestativa, novamente na cozinha, novamente dando explicações por atos alheios. Só que agora ela não tem mais 30 anos, quando estava cheia de energia e ainda podia mudar tudo. Agora ela tem mais de 60. Ela só queria paz, calor, e ganhou um novo dependente. Há centenas de histórias assim. Muitas mulheres choraram e disseram: eu só não queria ficar sozinha. É por isso que relacionamentos nesta idade não são um passatempo leviano. Deve ser uma decisão muito madura, muito ponderada. Não deve ser tomada por emoção, nem por medo, mas a partir de uma posição de força interior. Se a pessoa não se sente plena, livre, inteira, não deve se apressar em deixar alguém novo entrar em sua vida, porque é nesta idade que as pessoas são vulneráveis não tanto fisicamente, mas emocionalmente, no coração. Podem facilmente prometer: estarei ao seu lado, nunca a trairei. Não estou aqui por interesse. Mas depois começam as exigências. Por que você gasta tanto com os netos? Venda a casa de campo. Precisamos de dinheiro. Por que você está sempre com suas amigas? Eu disse: faça isso. E a pessoa só queria ser feliz. Então, se no fundo da alma da pessoa ressoa esse desejo, não se apresse. Primeiro, deve-se fazer uma pergunta simples: estou satisfeito, comigo mesmo, estou satisfeito, com minha vida sem a presença de ninguém? Se a resposta for afirmativa, significa que a pessoa está em um estado de harmonia. A partir desse estado, algo pode ser construído. Mas se não, se há um vazio por dentro, se a pessoa está magoada, se espera que alguém a salve, deve parar. Porque ela não está procurando um parceiro, mas sim um salvador.
E salvadores raramente salvam de verdade. Muitas mulheres perderam seu sorriso natural, perderam amigas, mudaram irreconhecivelmente apenas porque permitiram que uma pessoa indigna de seu amor entrasse em suas vidas. E sabe o que é o mais assustador? Que nesta idade ninguém mais dirá: bem, ela era jovem e errou. Todos olharão e pensarão: mas por que ela precisava disso? E o mais amargo é que a própria pessoa dirá isso a si mesma. Portanto, o primeiro passo é a capacidade de dizer a verdade a si mesmo, sem falsas ilusões, sem a esperança de que alguém mudará. Basta olhar no espelho e admitir honestamente: eu quero um relacionamento, mas não quero dor. Não quero ser usada novamente. Quero ser tratada com respeito, ternura e compreensão. Se não houver tal pessoa, ainda assim manterei minha integridade. Isso é maturidade. É isso que distingue o amor verdadeiro da dependência dolorosa. A pessoa tem o direito de querer amor, mas não é obrigada a sacrificar tudo por ele. Se um dia ouvir: sim, sim, quem vai querer você na sua idade? Não acredite. Isso não é verdade. São palavras de quem teme uma personalidade forte. Muitas vezes, é nesta idade que a mulher pensa que não interessa mais a ninguém, que os anos se passaram, e se alguém lhe deu atenção, deve agarrar-se, pois não haverá outra chance. Mas se a pessoa se agarra a outra apenas por medo de ficar sozinha, ela já está em uma posição de desvantagem, porque esse medo começará a controlar todas as suas decisões. Ela vai se calar quando for ofendida, vai concordar quando não quiser, vai suportar, só para não voltar ao silêncio. E esse silêncio não é um inimigo. Nele pode haver paz, nele pode haver liberdade. A pessoa viveu uma vida inteira. Tem nas costas uma rica experiência, dor vivida e sabedoria acumulada. E se alguém não valoriza isso, essa não é a pessoa certa. Portanto, não se apresse. Deve-se ouvir atentamente a própria voz interior, e não as amigas, os filhos, ou aqueles que aconselham: bem, tente, e se não der certo? A pergunta deve ser apenas para si mesmo: eu realmente preciso disso ou tenho medo de ficar sozinha? Porque o medo é um conselheiro traiçoeiro. Ele não leva ao amor, mas à dependência. E a pessoa agora não precisa de dependência, mas de uma escolha consciente. Uma escolha livre e tranquila. Por amor próprio, por respeito a si mesmo, por compreensão do seu valor. E se a pessoa disser: e se eu ficar sozinha assim? Então que seja. Mas, em compensação, ela permanecerá consigo mesma, com uma personalidade íntegra, livre e que se respeita profundamente. E isso é muito mais do que apenas ter alguém ao lado. Deve-se começar exatamente por isso. Não se apressar. Evitar situações onde já se sente ansiedade. E nunca, ouça bem, nunca se sacrificar apenas para não ficar sozinha. Quando a pessoa está mais velha, parece que tudo já deveria ser diferente, que se há alguém ao lado, é necessariamente sobre cuidado, calor, apoio. Mas, na prática, acontece que ela está novamente como que em uma casa alheia, onde não há portas. Ninguém pergunta o que é conveniente para ela. Ninguém se interessa em saber como ela se sente. Ela é simplesmente encaixada em um esquema já pronto de outra pessoa. Só que antes ela chamava isso de casamento, e agora, de oportunidade de encontrar a felicidade. Mas sabe o que é surpreendente? A maioria das mulheres que iniciam relacionamentos após os 60, a princípio, sorri. Seus olhos brilham, seu andar muda, elas se tornam mais suaves, mais vivas. Mas depois, devagar, quase imperceptivelmente, começam a murchar. Porque a pessoa ao lado não era sobre juntos é mais fácil, mas sobre é mais conveniente para mim quando você faz tudo por mim. E ela novamente carrega o fardo das tarefas domésticas, faz concessões, participa de conversas onde apenas um fala e o outro escuta. E não são conversas sobre a vida, são instruções peremptórias. É por isso que é importante, primeiro a força interior, primeiro o respeito por si mesma, e só depois os relacionamentos. Porque se a pessoa entra neles com um sentimento de culpa, de que já não é a mesma, de que quem vai me querer agora, então o parceiro que encontrará será correspondente. Ele não respeitará seus limites, porque a própria pessoa não os estabeleceu. Ele considerará normal que a mulher pague, cozinhe, ouça, perdoe, simplesmente porque ela está feliz por ele estar ao lado. Mas sabe o que realmente torna uma mulher verdadeiramente irresistível nesta idade? Não o número de rugas, nem a figura, nem a moradia ou a aposentadoria, mas a capacidade de dizer: eu me valorizo, e se você está ao meu lado, é porque eu quero, e não porque tenho medo de ficar sozinha. Uma mulher assim é como um fogo, calmo, estável,
mas só se pode aproximar dela com respeito. Certa vez, uma mulher disse: "Ele não é perfeito, mas já não estou na idade de ficar sozinha." E nessa frase reside toda a tragédia, porque ela submeteu sua vida não ao amor, não à luz, mas à idade. Como se houvesse um prazo de validade para a felicidade, como se aos 60 e poucos anos tudo estivesse acabado. Hora de escolher entre solidão e humilhação. Mas a verdade é que aos 60 anos a mulher adquire o direito único de ser sincera consigo mesma, de não fingir, de não dissimular, mas de viver como realmente deseja. Se a pessoa entra em um relacionamento e já nas primeiras semanas sente que algo não está certo, não é a idade, é a intuição, e ela não pode ser ignorada. Muitas mulheres após os 60 anos vivem um período de verdadeiro florescimento. Começam a viajar, a se dedicar à criatividade, a aprimorar o relacionamento consigo mesmas. E então um homem entra em suas vidas, e tudo começa. Ele não gosta que eu vá a algum lugar sozinha. Ele não aprova minhas amigas. Ele acha que eu deveria ficar em casa. E ela, que acabará de encontrar a liberdade, se vê novamente sob o teto, novamente em uma gaiola voluntária. Pode se perguntar: e o amor? E estar junto? E a resposta será: é maravilhoso. Estar ao lado de alguém que vê na pessoa não a idade, não a conveniência, mas sua verdadeira alma, isso é uma imensa felicidade. No entanto, a verdadeira felicidade não nasce da presença de outra pessoa. Ela emana de dentro, da própria paz, do sentimento de dignidade, da capacidade de dizer com confiança: isso não me serve. Frequentemente, na idade madura, os relacionamentos se transformam não em uma união harmoniosa de duas personalidades maduras, mas em uma espécie de operação de resgate. Um busca se livrar da solidão opressora, o outro, da instabilidade financeira. Um foge do medo, o outro, do tédio. E ambos, ao mesmo tempo, desempenham certos papéis. E então, depois de 6 meses ou um ano, restam apenas o não dito, a irritação crescente e uma profunda confusão, pois cada um esperava que o outro se tornasse uma espécie de remédio, mas no final acabou sendo apenas uma fonte de nova dor. E assim chegamos ao próximo ponto extremamente importante. Nesta idade, já não se pode contar com a mudança de uma pessoa. Aos 20 anos, sim, aos 30, talvez, aos 40, com grande dificuldade. Mas depois dos 60, isso quase nunca acontece, porque o caráter já está formado há muito tempo, os hábitos estão profundamente enraizados. Se a pessoa se incomoda com a maneira de falar dele, se sente dor com seus gestos, se ele desvaloriza seus interesses, ele não mudará. Não é um período de adaptação, não é ele ainda não percebeu quem você é a sua verdadeira essência. As mulheres frequentemente acreditam erroneamente: eu aquecerei. Ele se endureceu porque teve uma vida difícil. Com meu amor, derreterei sua grosseria. Mas, infelizmente, o amor não funciona assim. Pode-se dar calor, mas se a pessoa não sabe recebê-lo, se não sabe agradecer, não sabe se comunicar com respeito, a pessoa apenas se perderá dia após dia, palavra por palavra. A pessoa não é psicoterapeuta, nem enfermeira, nem missionária. Ela é uma pessoa viva, sensível e digna. E se a pessoa ao lado não entende isso, deve-se deixá-la ir. Mesmo que doa, a dor passará com o tempo. Mas a sensação de ter traído a si mesma pode permanecer para sempre. Certa vez, foi dito a uma mulher: você não é obrigada a ser a esperança de ninguém. Seja você mesma, íntegra, honesta, direta. Ela riu entre lágrimas. Ninguém nunca me disse isso. A vida inteira esperaram algo de mim. E foi a partir desse momento que sua verdadeira liberdade começou. Liberdade não significa solidão. Significa que a pessoa escolhe por si mesma se quer estar com alguém ou sozinha, e não aceita algo por medo de que ninguém mais ligue. A vida agora não é o fim. É o começo de um novo capítulo. E não se deve permitir que ninguém a reescreva para si. É a própria história, o próprio ritmo, os próprios valores. Se alguém não os respeita, essa pessoa é supérflua. Às vezes, uma mulher após os 60 se encontra em uma situação onde aparentemente tudo está bem, e a pessoa ao lado não é um tirano nem um grosseirão. Ele fala corretamente, comporta-se com discrição. E ela, aparentemente, não sofre, mas também não se alegra. E lá está ela, como que em um banho morno. A água não queima, mas também não aquece. E aparentemente não se quer sair, pois está quentinho. Mas ficar significa, dia após dia, perder o gosto pela vida. O problema é que nesta idade, o perigo não é tanto a dor, mas sim a indiferença. É ela que destrói,
Porque a mulher, acostumada a dar, cedo ou tarde começa a sentir que nada mais retorna. Ela se dedica, apoia, se interessa, e em troca, o vazio. Não a raiva, não a grosseria, mas sim a indiferença. Quando sua alegria não é notada, sua dor não é sentida, seus desejos não são importantes. E é nisso que reside a solidão mais insidiosa, quando a pessoa não está sozinha, mas ainda assim se sente solitária. E sabe o que acontece então? A mulher começa a justificar isso. Bem, ele é mais velho, é apenas calado, diz ela à amiga. Ou ele não sabe expressar sentimentos, mas está sempre em casa, ou até pelo menos ele não bebe e não bate. E por isso, obrigada. Mas será que foi para isso que a pessoa passou por uma vida assim? Será que foi para isso que suportou, aguentou, perdoou, para no final de sua história sentar-se ao lado de alguém que simplesmente se cala, que não se interessa em saber como foi seu dia, que não vê nela nada além de conveniência doméstica? Pois uma mulher, mesmo aos 70 anos, pode florescer, e frequentemente floresce, quando há apoio, interesse, sinceridade. E não quando é tolerada como um móvel antigo por respeito às circunstâncias. Acontece também que um homem, após os 60, entra em um relacionamento com a clara convicção: agora você é meu território. Ele aparentemente não é grosseiro, não levanta a voz, mas começa a construir, controlar, sugerir com quem se pode conversar e com quem não, onde se pode ir e onde não se deve. Ele diz isso não com um grito, mas com uma entonação carinhosa. Ora, para que essas bobagens? Você é uma mulher adulta, fique em casa, cuide-se. E isso soa como cuidado. Mas na verdade é uma gaiola construída com palavras doces. É uma restrição disfarçada de amor. É uma dependência mascarada de vida a dois. E sabe como ela se manifesta? Primeiro, a mulher para de se encontrar com as amigas, depois fala menos com os filhos para não irritá-lo, depois para de ir à casa de campo porque ele se aborrece lá. Depois para de se maquiar porque ele disse: para que isso? Você já é bonita assim. E em algum momento ela acorda e percebe: eu não sou eu. Sua voz está mais baixa, seu olhar mais opaco, seus movimentos mais lentos. Não pela idade, mas porque ela está novamente vivendo uma vida que não é a sua. É por isso que nesta idade é especialmente importante preservar a própria liberdade interior. A liberdade de ser, a liberdade de escolher, a liberdade de viver não para agradar, mas por amor. O amor não é sacrifício, não é renúncia a si mesmo. É quando duas pessoas vivem lado a lado, e cada um permanece sendo quem é. Quando não é preciso esconder o humor, quando se pode dizer: quero ficar sozinha, e não ser acusada. Quando se pode sair para passear sozinha, e isso não causa ciúmes. Quando se está doente, e não se é cuidada com descontentamento, mas com verdadeira atenção. Se a pessoa está em um relacionamento e precisa constantemente se explicar, justificar, adaptar, isso não é amor, é sobrevivência. E nesta idade, não é mais preciso sobreviver, é preciso viver. Mulheres mais velhas frequentemente sentem: se não for agora, quando? E elas se agarram ao primeiro que aparece. Como se o tempo estivesse correndo, como se fosse a última chance. Mas o que se pode dizer com absoluta certeza é o seguinte: a pessoa com quem você realmente será feliz não exige sacrifícios. Ela aceita você como é, com todas as rugas, hábitos, histórias. E não tenta te mudar. Ela simplesmente está ao lado, e em paz. E agora, deve-se pensar: essa pessoa está ao seu lado ou uma pessoa ao lado de quem você precisa ser constantemente outra? Não se deve ter medo de partir, se sentir que está perdendo a si mesma. Mesmo que já haja apego, mesmo que pareça tarde demais para mudar algo. Nunca é tarde para escolher a si mesma. Há mulheres que florescem aos 75 anos, começam a pintar ou a viajar por cidades, ou simplesmente vão a parques, tomam café, sorriem. E sabe quem as inveja? Aqueles que, aos 60 e poucos, escolheram não a liberdade, mas uma tristeza habitual. Relacionamentos na idade madura podem ser felizes se a pessoa permanece sendo ela mesma. Mas se sentir que ao lado dessa pessoa você desaparece, isso não é amor, é uma armadilha. Amor é quando, ao lado, você se torna melhor, e não quando, ao lado, você se torna menor. Portanto, antes de construir uma vida com alguém, deve-se observar se essa pessoa não está destruindo a própria vida. Estar sozinha não é assustador. Assustador é estar ao lado de alguém e, ainda assim, sentir-se vazia. Uma das armadilhas mais dolorosas dos relacionamentos maduros é quando a mulher sente que agora é obrigada a ser grata pela atenção, por ter sido escolhida,
por ter alguém ao lado. E então ela já não diz o que sente, mas o que agrada. Não o que quer, mas o que é esperado. Suporta, concorda, cala-se quando quer gritar, sorri quando há um nó na garganta. E ninguém lhe diz em voz alta: você deve suportar. Não, tudo é muito mais sutil. Tudo se constrói em olhares, no não dito, em pequenas repreensões. Bem, eu estou aqui. E você, está insatisfeita de novo? E a mulher, acostumada a agradecer por migalhas de atenção, começa a duvidar de si mesma. Talvez eu seja realmente muito exigente. Talvez eu realmente não precise de muito. E então o tempo passa, e de repente, percebe que se passaram 6 meses, 1 ano, 2, e ela já nem se lembra da última vez que riu de verdade, quando fez algo para si mesma, e não por dever, quando se sentiu amada, e não apenas conveniente. Esse conveniente, que palavra terrível! É como se fosse suave, envolvente, mas na verdade, destrutiva. Porque conveniente não significa amado. Conveniente significa quieto, sem conflito, sem exigências, sem limites. Mas a pessoa não é uma cadeira, nem um sapato confortável. Ela é uma personalidade, uma mulher, em cuja vida houve de tudo, altos e baixos, noites sem dormir e amanheceres luminosos. E será que ela não mereceu estar não apenas ao lado, mas ao lado de alguém que sabe ver, que ouve quando ela se cala, que não se irrita com seu cansaço, que segura sua mão não apenas quando lhe é conveniente, mas quando ela está com medo, com dor, solitária? Muito frequentemente, relacionamentos maduros desmoronam não por brigas, mas por essa desvalorização silenciosa, pela indiferença, pelo fato de a mulher deixar de se sentir viva. Ela faz tudo certo, ela se esforça, mas em resposta, o silêncio. Ele não diz palavras ruins, não humilha, simplesmente passa por ela, como se ela fosse parte da decoração. E ela começa a se calar nessa decoração, torna-se imperceptível até para si mesma. É aqui que reside o maior erro. Não em ter confiado, mas em continuar a se calar, a suportar, a pensar: bem, já é tarde demais para mudar algo, melhor assim do que sozinha. Mas a verdade é que a solidão em um relacionamento é mais assustadora do que estar sozinha em um apartamento, porque é uma solidão ao lado. Ela respira, ela olha através de você, ela lembra todos os dias: você não significa nada. Às vezes, as mulheres de repente revivem quando alguém simplesmente pergunta: e como você se sente? Não como ele a trata, não como está o relacionamento, mas simplesmente: e você está feliz? E nesse momento a mulher como que se lembra de que ela também tem voz, que ela também é uma pessoa. O problema não é que relacionamentos na idade madura sejam uma má ideia. O problema é que eles frequentemente são construídos sobre o vazio, sobre o fato de que alguém precisa de alguém, e não sobre o fato de que as pessoas querem estar juntas porque se sentem bem. Se a pessoa tem medo de partir porque não sabe como será sozinha, significa que ela já se perdeu não no espaço, mas dentro de si mesma. E, portanto, não é o relacionamento que precisa ser salvo, mas a si mesma. É muito importante nesta idade não se trair em favor de um carinho temporário. Porque carinho ainda não é amor. Porque a frase "estou ao seu lado" ainda não significa "eu te vejo". Porque morar junto não é o mesmo que viver com a alma. Que seja melhor uma noite preenchida com seu próprio riso, seu filme favorito e uma xícara de chá, do que um mês inteiro passado com alguém que nem sabe qual é a sua cor favorita. Não permita que o medo faça escolha por você. O medo de ficar sozinha. O medo de não agradar. O medo de que depois não haverá mais ninguém. Melhor ninguém do que alguém que a apaga lentamente, privando-a de energia vital. Melhor estar em paz do que em uma tentativa desesperada de agradar. Se você está com alguém e se sente ansiosa. Se você está com ele e ri menos. Se você está com ele e parou de sonhar, parou de pensar no futuro, pare. Isso não é amor, é apenas a sombra de um relacionamento. E você não precisa de uma sombra. Você viveu demais para viver pela metade, sem sentir a plenitude do ser. O amor na idade madura não é sobre paixão, não é sobre jogos. É sobre respeito, sobre compreensão, sobre liberdade. É quando vocês estão juntos porque se sentem bem juntos, e não porque têm medo de partir. Às vezes a vida nos leva a um estranho limiar. Parece que muito já ficou para trás. Amor, perdas, desilusões, expectativas, e às vezes até a própria esperança. Mas é nisso que reside o paradoxo da maturidade. É justamente quando a pessoa pensa que já entendeu tudo, que de repente surge mais uma pergunta, silenciosa, quase sussurrante: e se, afinal, tentar mais uma vez?
Talvez não seja tarde. Não é tarde. Claro que não é tarde. Mas antes de dar um passo em direção a outra pessoa, é importante dar um passo em direção a si mesma. Lembrar quem você é. Não pelos dados do passaporte, não pelo estado civil, não pelo histórico de doenças, mas pela sensação interna. Quem você é quando não tenta agradar a ninguém, quando não espera uma ligação, quando não depende do humor de alguém. Quem você é no silêncio, na solidão, na paz? Se nesse silêncio você se sente tranquila, então está pronta para o amor. Mas se nele a ansiedade, a alma arranha, o coração se agita, significa que você está apenas com medo. E o medo é um terreno ruim para relacionamentos. No medo nada crescerá, exceto novos compromissos, dor e ressentimento. Não tente ser a esperança de ninguém. Torne-se seu próprio apoio, e então aparecerá alguém que não destruirá, mas apoiará. Que o homem que entrar em sua vida não seja aquele de quem você precisa, mas aquele que é agradável. Isso é muito importante. Não o necessário, mas o desejado. Não aquele que fechará um buraco, mas aquele com quem você simplesmente se sente bem. Sem explicações, sem relatórios, sem atenção constante, e se não der certo de novo? Se você sente que vive como que de favor em um relacionamento, vá embora. Se você tem medo de expressar uma opinião, essa não é a sua pessoa. Se você pensa antes de rir, se isso não o irritará, isso não é amor. O amor não obriga a se esconder, a se calar, a ser cuidadosa, como um rato debaixo da vassoura. O amor nesta idade não é uma tempestade, não é uma paixão avassaladora, é uma luz tranquila e estável, quando não há medo, quando não é preciso provar nada, quando você, engraçada, séria, terna, cansada, impetuosa, carinhosa, é exatamente como é. E se você ainda não encontrou essa pessoa, não há problema. Você já tem a si mesma. Você é o apoio, a luz, o sentido. Todo o resto é apenas um complemento. Uma mulher que tem apoio interno é como uma árvore com raízes fortes. Ao lado dela pode-se ficar, pode-se abrigar da chuva, pode-se abraçar o tronco, encostar a bochecha, mas não se pode derrubá-la com uma palavra, não se pode podar seus galhos com uma frase, porque ela conhece seu valor. E é uma mulher assim que um homem não ousará humilhar, porque ele verá diante de si não uma pessoa necessitada, mas uma personalidade plena. Não aquela que se agarra, mas aquela que escolhe. Escolha, não aceite, mesmo aos 60, mesmo aos 70, muito menos aos 80 anos. A vida continua enquanto houver fôlego em você. Enquanto você olha pela janela e sente que amanhã ainda é um pequeno milagre. Tudo o que você viveu não foi em vão. Todos esses erros, toda essa paciência, todas as lágrimas, não são sobre fraqueza, são sobre força, sobre o fato de que você resistiu, você passou, e agora você tem o direito de ser feliz sem dor, sem dúvidas, sem humilhações. Se alguém ao seu lado a diminui, essa pessoa não é sua. Se você está ao lado dele e está sempre tensa, esse não é o seu caminho. Deixe ir. Mesmo que doa, mesmo que haja memória, mesmo que ele não seja uma má pessoa. Felicidade não é não ser uma má pessoa. Felicidade é quando há alguém ao lado que não quebra nada em você. E se agora você vive sozinha, saiba, isso não é uma sentença, é um espaço, é uma oportunidade. É uma pausa na qual você pode se ouvir. E desse estado já se pode construir algo real, ou pode-se não construir, porque nem todos os buracos precisam ser preenchidos por pessoas. Aconchego, tranquilidade, interesse pela vida, liberdade interior. Isso é muito mais valioso do que a presença de alguém ao lado que não a vê, não a ouve e não a valoriza. Sua vida não é um rascunho no qual se pode escrever qualquer um. É um livro já escrito. Se alguém aparecer, que se torne um capítulo digno, e não uma mancha entre as linhas. Não tenha medo de ficar sozinha, tenha medo de se perder ao lado de alguém. Com a idade, uma beleza especial surge na mulher, profundidade, sabedoria, força. Não permita que ninguém apague isso em favor do conforto alheio. Você pode ser amada, mas não por se calar e suportar, mas por ser quem você é. Então viva plenamente, verdadeiramente, sem medo, com dignidade e com a fé de que mesmo uma manhã passada em paz vale mais do que anos ao lado de quem a diminui. Você merece amor, mas não qualquer amor, apenas aquele em que você não se perde, mas se torna mais você mesma. Desejo-lhe uma vida real, calorosa, respeitosa, onde você é vista, onde você é ouvida, uma vida em que você existe.